Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos iniciar a nossa videoaula de História. E a nossa videoaula de História vai trabalhar especificamente a História do Brasil, aulas 21 e 22 do capa 6, onde nós vamos trabalhar a Era Vargas, considerado por muitos como o melhor presidente que o Brasil teve, considerado por outros como um ditador que se usou do aparelho do marketing, né, e do populismo para se perpetuar no poder, haja vista que foi o presidente que ficou mais tempo no poder em caráter provisório, que durou aí 15 anos, falando da primeira fase, e na segunda fase, quando ele é eleito pelo voto, mas ele acaba tirando a sua vida depois, na sua segunda passagem pela presidência do Brasil. Dito isso, então, nós vamos trabalhar na aula 21 o governo provisório, entender todo o contexto desta época aqui, e também trabalhar a questão relacionada ao Estado Novo, que aí somando, né, tudo, ele fica então 15 anos, porque o seu governo começa em 30 e termina em 45, quando a gente junta todas as prerrogativas aí da sua era, né? Por isso que é chamado de Era Vargas, nesse sentido. Vou fazer algumas leituras aqui de algumas passagens e contextualizando e explicando para vocês os motivos, o porquê ele chega ao poder e as consequências, então, a partir da sua mudança política brasileira, tá? Ele começa dizendo assim: entre 1930 e 45, o Brasil viveu a era Vargas. No entanto, esse período não foi homogêneo, podendo ser dividido em três fases sucessivas. Isso é importante já destacar, né? O governo provisório, o governo constitucional, que é quando ele consegue alterar, né, uma emenda constitucional permitindo a sua eleição e efetivação no cargo em 34 a 37, e quando ele cria, né, hoje a gente chama de fake news, mas quando ele cria o chamado Plano Cohen, que o permite ficar, portanto, mais tempo no poder. Mas nós vamos ver isso com calma, vamos ver essas passagens para que vocês entendam o que foi feito enquanto estratégia política nessas três passagens que compõem a Era Vargas, né? Então ele fala assim: no governo provisório, logo após a Revolução de 30, a Constituição de 1881, que vigorou durante toda a Primeira República, ela foi anulada por Vargas e foi instituído um governo provisório com o propósito de reorganizar o Estado republicano brasileiro. Getúlio Vargas, empossado como presidente da República, governou neste período por meio de decretos-leis. Vargas procurou apresentar-se nesse momento como um líder de uma revolução vitoriosa. O principal conflito ocorrido nesse governo, ou seja, nessa primeira parte, foi a Revolução Constitucionalista de 32, que colocou São Paulo contra o governo varguista. Vamos só dar um destaque aí, porque São Paulo busca a reconstitucionalização, ou seja, entendendo que Vargas desobedece a mesma para se tornar presidente, então tem este movimento aí, essas manifestações. Só lembrando que Vargas ele quebra a lógica das oligarquias, né, do governo, de trocas de comando federal entre São Paulo e Minas, né? Então por isso que é óbvio que os mais exaltados, e é claro, aqueles que queriam a volta daqueles mecanismos oligárquicos, obviamente que seria São Paulo, né? Ele fala aqui, ó, Getúlio Vargas, mesmo vencendo o conflito, nomeou um interventor paulista para o governo de São Paulo e determinou, através de um decreto, a convocação de eleições para uma Assembleia Constituinte. Dois marcos importantes nessas eleições foram a instauração do voto secreto e a participação feminina. Ele foi muito inteligente, vou fazer um comentário aí nessa parte. Getúlio Vargas ele foi muito inteligente nessa ocasião,
porque ele sabia que se ele não expandisse a capacidade do voto e oportunizasse outras pessoas a votar, ele perderia a eleição. Haja vista que naquela época os votos eles eram muito contestados exatamente pela influência do voto de cabresto, que era muito praticado no Brasil. Então ele, ao tomar essa decisão, ele equilibra essas forças e acabou dando certo, porque ele obviamente expande para que outras pessoas possam votar, e pessoas que indiretamente ele acabou ajudando mais, principalmente com a regulação do trabalho e o processo industrial que o Brasil passa a ser inserido através do seu governo. Tá? Entramos agora no governo constitucional, que ele fala o seguinte: após a promulgação da Constituição de 34, Vargas foi eleito indiretamente para o mandato presidencial de 34 a 38, ou seja, ele mudou a configuração exatamente para receber este benefício que ele acabou conquistando, né? Essa Constituição ela traz como destaque o sistema presidencialista, sistema federatista, divisão dos poderes e eleições democráticas com voto secreto para maiores de 18 anos alfabetizados, incluindo o voto feminino, após intensa campanha nacional pelo direito das mulheres ao voto. Né? Ele acaba atendendo. Ele vai criar os direitos trabalhistas nesse período e vai criar também a justiça eleitoral e a justiça do trabalho. Bem, é um período também marcado pela ação integralista brasileira, né, e a vertente ideológica fascista, a Aliança Nacional Libertadora. Em 35, em nome da ANELES, havia sido posta uma ilegalidade, organizou uma tentativa de revolução, conhecida como Intentona Comunista, porém seus integrantes foram facilmente derrotados pelas tropas federais leais a Getúlio. Em 37, sob o pretexto da defesa e segurança da nação, Getúlio Vargas organizou junto aos setores das Forças Armadas um golpe de Estado, que acarretou o continuismo de seu governo até 45. Né? Então vocês notem que para cada período, por isso que ele falou lá no comecinho do texto que o movimento ele não foi homogêneo, ele não ficou os 15 anos de maneira plena, tranquila, não. A cada 4 anos criavam-se mecanismos, né, para que ele se perpetuasse no poder. E este último, né, ficou conhecido como Estado Novo. Notem um apelo midiático, né, em relação a isso, porque ele dizia que precisava ficar no poder para que o comunismo ou golpes relacionados a isso não chegasse no Brasil. Vamos ver um pouquinho desse período, que é o período final do seu processo governamental. Né? Ele fala o seguinte: o Estado Novo foi uma ditadura implantada no Brasil de 37 a 45. A Constituição de 34 foi anulada, os governadores passaram a ser categorizados como interventores federais e os partidos políticos foram extintos e um Congresso Nacional fechado. Além disso, diversas instituições repressoras foram criadas, como o Departamento de Imprensa e Propaganda. Como ele sabia que ele iria receber muitas críticas de ter permanecido no poder, então ele cria esses dispositivos exatamente para alienar o povo, né, usando a imprensa e a propaganda ao seu favor. Então foi uma sacada inteligente, porque ele começa a construir o populismo que acaba se sobrepondo às críticas que ele receberia, obviamente, de ter ficado no cargo todos esses anos. Né? Vargas outorgou uma nova carta constitucional em 37, conhecido como a Polaca, por ter semelhanças com a Constituição da Polônia fascista. A Constituição de 37 vai abolir o federalismo, o direito à greve e a liberdade sindical, e estabeleceu a máxima centralização do poder nas mãos do presidente. Durante o Estado Novo, Vargas também remodelou as Forças Armadas,
deu continuidade à modernização econômica do país através da industrialização, além de direcionar investimentos estatais para a criação das indústrias de base. Então ele vai ser o precursor, ele que vai colocar as bases das chamadas indústrias estatais, que depois, bem depois, elas passam por um período de privatização que começa com o governo Itamar Franco, né? Isso, claro, eu estou falando aí no início da década de 90, e concluindo com Fernando Henrique Cardoso, né? Mas Getúlio Vargas, né, ele carrega o título de pai dos pobres exatamente porque ele traz, ele financia e organiza a formação da indústria de base brasileira. Então essa geração de emprego foi muito associada a uma questão de pai para filho, né? E outra coisa, além dele gerar essa quantidade de emprego, ele também cria as leis trabalhistas que, do ponto de vista publicitário, acabou elevando na condição que nós conhecemos hoje como, para muitos, né, como o melhor presidente que o Brasil teve, né? Então, essas ações tiveram êxito, sim, claro, do ponto de vista da propaganda, da alienação de massas, do controle sindical. Tudo isso foi benéfico para construir a história de Getúlio Vargas, uma história que ela ultrapassa o período estudado, porque ele é lembrado até hoje em várias situações, né? Mesmo convocando eleições presidenciais para dezembro, Vargas foi deposto do poder por um golpe civil-militar em 45, encerrando-se assim o Estado Novo. Tá bem? Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima videoaula.